Fala pessoal, tudo bom? Vamos aí para mais uma aula. Agora o tema vai ser a tabela periódica, tá certo? A gente vai dar uma passeada aí na história da tabela periódica, vamos ver as suas principais características e como que a gente utiliza ela para obter informações a partir dos elementos químicos, tranquilo? Então vamos dar uma olhadinha nos slides aqui para a gente entender melhor isso aí. Essa daí é a imagem que vocês estão vendo, que é considerada a maior tabela periódica, assim, fixa, permanente, né, construída pelo homem. Isso aí é numa universidade na Espanha e foi em homenagem ao aniversário de 100 anos, se eu não me engano, da tabela periódica aí. Então, só uma imagem bem legal, e a gente que já estudou a tabela periódica, quando bate o olho nela, a gente já reconhece, né, uma coisa bem interessante. Essa ideia de organizar os elementos químicos de uma forma, né, que tem algum sentido, ela surge lá no século XIX. Já na realidade, algumas tentativas foram feitas antes, desde a época dos gregos, né, já se pensava uma certa divisão dos elementos, mas no século XIX a gente tem algumas propostas mais objetivas, né? As tríades de Dobenheiner, o parafuso telúrico de Chancorteau e as oitavas de Newlands, né? Do ponto de vista histórico, apenas uma curiosidade para a gente aí. O Dobenheiner ele percebeu que alguns elementos poderiam ser agrupados em grupos de 3, sendo que esses 3 elementos possuiriam propriedades semelhantes. Então seriam as tríades. E ele observou que se você pega o primeiro e o terceiro termo da tríade, né, os extremos, e fizer a média da massa deles, o valor encontrado é aproximadamente igual à massa do elemento central, né? Então vejam que fazendo a média da massa do líquido do potássio, dá 23, que é aproximadamente a massa do sódio. Aqui é a mesma coisa, só que aqui dá 81, massa do bromo é 80, então dá próximo, né? Então essa classificação ela não foi muito para frente porque perceberam que existiam grupos de 4 elementos, né, como flúor, cloro, o bromo e o iodo, e aí essa ideia de tríade então ela não poderia ser aplicada a todos os elementos, mas é uma primeira tentativa que a gente observa aí de formar uma organização mais lógica dos elementos, né? O Chancorteau ele dispôs os elementos sobre uma espiral, né, e pegando uma geratriz, uma linha vertical, os elementos nessa mesma linha vertical possuiriam propriedades semelhantes. E a diferença de massa entre eles seria de 16, né? Então isso é baseado no elemento oxigênio. Alguns elementos não se encaixaram nessa proposta e ficaram de fora, então não foi uma proposta válida, né, para todos os elementos. E além disso é um objeto tridimensional, isso aí é difícil da gente projetar num papel, de desenhar, então a utilização vai ficar limitada. E as oitavas de Newlands já é uma coisa semelhante, né? Ele ordenou os elementos em colunas e em ordem crescente de peso atômico. Então, conforme você desce na coluna, o peso vai aumentando. Na tabela moderna hoje, a tabela é inspirada na tabela do Mendeleev, do Mayer. A gente vai ver que essa tabela ordenava também em ordem crescente de peso atômico, mas numa linha. Então, aqui nessa proposta, o que você vê numa linha, na realidade, você vê numa coluna. Então, quando eu olho aqui lítio, sódio, potássio, estão na mesma linha. Na tabela do Mendeleev e do Mayer, eles aparecem numa mesma coluna. Mas já é algo mais parecido com a nossa tabela periódica, que é resultado, na realidade, do trabalho do Mendeleev, e, paralelamente, o Mayer, na Alemanha, desenvolveu uma tabela parecida. O Mendeleev era russo, o Mayer era alemão. Então, na mesma época, eles, separadamente, cada um com o seu trabalho aí, fizeram essas propostas de organização dos elementos químicos dessa maneira que a gente vai ver. O Mendeleev tem uma história muito curiosa, que ele estava trabalhando no laboratório tentando, né, enxergar uma forma de organizar os elementos, e ele tinha cartões de papel com os símbolos dos elementos que eram conhecidos na época, e esses cartões estavam sobre a mesa. E ele adormeceu sobre a mesa e teve um sonho no qual ele viu a tabela periódica. E aí, quando ele acorda, então ele desenha ali com aqueles cartões da forma como ele tinha visto no sonho. Então, essa é uma das
das histórias associadas aí à tabela periódica. O Mendeleev e o Mayer, eles organizaram os elementos em ordem crescente de peso em uma mesma linha. Então, conforme você segue a linha da esquerda para a direita, o peso vai aumentando, a massa atômica vai aumentando. Quando uma certa propriedade ela aparece novamente, eu pego esse elemento e coloco ele embaixo daquele que tem a propriedade semelhante. Então, dessa forma, os elementos com propriedades semelhantes, eles ficam sempre numa mesma coluna, que ele chamou de grupo ou família. Então, eu vejo aqui na primeira linha da tabela do Mendeleev, tem o hidrogênio, a massa dele 1. Aí na segunda linha, veja que a massa vai aumentando, do lítio, do berílio, do boro, a massa vai aumentando. Do flúor passa para o sódio. Só que o sódio não é colocado ao lado do flúor, ele volta para baixo do lítio porque ele tem uma propriedade química e física, né? Essas propriedades são semelhantes à do lítio, então ele fica no mesmo grupo. Então, conforme a gente lê a tabela da esquerda para a direita, a massa vai sempre aumentando, e quando você passa para uma outra linha, a massa continua aumentando da esquerda para a direita. Essa tabela aqui que vocês estão vendo é a tabela original lá do Mendeleev, né? E o Mendeleev, ele deixou alguns elementos faltando aqui. Então, embaixo aqui do silício, tem um elemento que ele chamou de eca-silício. E aqui próximo ao alumínio também teria um elemento que ele deixou, né, a haver, assim, né? E quando perguntaram para ele quais elementos se encaixavam nessas posições, ele falou que eram elementos que seriam descobertos ainda. E ele fez algumas previsões sobre esses elementos. Aqui as previsões das propriedades físicas e químicas que o Mendeleev fez para o eca-silício, que é um elemento que ninguém conhecia na época. Ele falou, não, esse elemento ainda vai ser descoberto. Então ele falou qual seria a massa atômica, a densidade, várias propriedades. E aí, 15 anos depois, foi descoberto um elemento exatamente com essas propriedades, ou valores muito parecidos, né, que foi batizado de germânio, que era esse elemento que o Mendeleev falou que existiria sem nunca ter visto e que seria descoberto. Então, quando o Mendeleev ele prevê a existência do germânio e do galho, são dois elementos que ele fez, essas estimativas, e quando esses elementos foram descobertos, mostrou que ele estava correto, ele ganhou uma notoriedade muito grande. Por isso que a tabela periódica moderna é associada ao Mendeleev. O Moseley, no começo do século XX, ele faz uma alteração na tabela do Mendeleev. Em vez dos elementos estarem ordenados em ordem crescente de massa atômica, o Mendeleev fez isso, ele ordenou em ordem crescente de massa. O Moseley ele troca isso, ele ordena os elementos em ordem crescente de número atômico, que é o número de prótons no núcleo. Com isso, algumas incoerências da tabela do Mendeleev são corrigidas e percebe-se que essa é a forma mais correta da gente trabalhar. Então, essa ideia, né, de periodicidade, por isso que a gente chama de tabela periódica. A periodicidade tem a ver com algo que se repete, né, ou de tempos em tempos, no caso dos elementos químicos, conforme um intervalo de massa atômica. A gente observa a massa evoluir, aí uma propriedade repete, aí a gente coloca numa linha abaixo. Então, na próxima aula, a gente vai ver aí essas propriedades periódicas, né, o raio atômico, eletronegatividade e outras. São propriedades que variam dessa forma, por isso que os elementos são colocados, né, dessa maneira como eles são na tabela. Sempre em uma mesma coluna, as propriedades físico-químicas são semelhantes. Os elementos eles são representados por um símbolo, e esse símbolo é derivado do nome latino do elemento. Como o português é uma língua latina, vários símbolos remetem ao nome em português. Então, o ferro é Fe, o carbono é C, né, o flúor é F. Só que alguns confundem porque o nome latino é um pouco diferente. O chumbo em latim é plumbum, então o chumbo é Pb. E o potássio é cálium, então vai ser K. Alguns elementos mais modernos que foram produzidos em laboratório, o nome foi dado em homenagem a cientistas, então a Marie Curie, o Seaborg, o Mendeleev, o Einstein, o Bohr, o Copérnico, vários personagens da história da ciência, eles têm o nome associado a elementos químicos como uma forma de homenagem a eles, né? O Seaborg ele descobre elementos, né, a partir do urânio, são os elementos transurânicos.
E aí ele desenvolve a série dos actinídeos, né? A partir dos trabalhos dele a gente descobre esses elementos, só que esses elementos eles ficam para fora da tabela. Então a gente tem aquelas duas linhas, a série do lantânio e do actínio, que são os metais de transição interna, que eles ficam para fora da tabela, porque se eles fossem colocados dentro da tabela, a tabela ficaria muito espichada, e aí prejudicaria um pouco a visualização, né? Então a gente tem aqui essas duas séries, né, do lantânio e do actínio, que na realidade todos os lantanídeos, todos esses elementos aqui da série do lantânio, nesse rosa mais claro, eles estariam a partir dessa casa aqui, ou seja, a partir do 72, você teria que empurrar tudo para lá, né? E a mesma coisa aconteceria na série do actínio aqui, né? Todos esses elementos teriam que estar aqui. Então, todos os lantanídeos eles estão na sexta linha da tabela e todos os actinídeos estão na sétima linha da tabela. Cada linha da tabela corresponde a um período, né? Esse oitavo aqui, isso aqui é uma previsão, não está confirmado, então na tabela oficial não tem isso aqui. Na tabela oficial da IUPAC, a gente tem 7 linhas, 7 períodos, né? Sendo que todos os elementos que estão no mesmo período, numa mesma linha, eles possuem o mesmo número de níveis de energia ocupados por elétrons, como a gente obtém lá no diagrama de Linus-Pauling. Então, se eu pego no quarto período, o potássio, o cálcio, até aqui o criptônio, todos esses elementos do quarto período têm 4 níveis de energia ocupados por elétrons, tá certo? Os lantanídeos são todos do sexto período e os actinídeos são todos do sétimo período. As colunas, elas reúnem os elementos que têm propriedades físico-químicas semelhantes. Então, são as famílias ou os grupos, né? A massa atômica ela vai aumentando, então veja, a massa do hidrogênio é 1, a do hélio é 2, a do lítio é 3, do berílio 4. Então, quando a gente caminha para a direita, veja que a massa vai aumentando, 5, 6, 7. Do neônio é 10. O sódio é 11. Ele é colocado embaixo do lítio porque ele tem propriedades semelhantes à do lítio. Então, quando essa propriedade semelhante à do sódio, né, voltar a aparecer, vai ser só no potássio, né, que vem depois do argônio. Aí o potássio vem para baixo do sódio. Aí a massa vai aumentando. Quando as propriedades aparecem de novo, a gente coloca o elemento aqui embaixo. E isso é feito com todos, né, os elementos. Então, sempre que a gente olha numa mesma coluna vertical, numa mesma família, os elementos eles apresentam essas propriedades físicas e químicas semelhantes, né? Eles vão reagir de maneira semelhante, eles vão formar moléculas semelhantes, com geometrias semelhantes. Quando a gente pensa na família, a gente instantaneamente tem que pensar no número de elétrons na camada de valência. Isso para os elementos representativos, que são os que a gente trabalha na maior parte do tempo. A gente já vai ver como que a gente sabe se é representativo ou não. Mas para os elementos representativos, o número de elétrons na camada de valência é igual ao número da família, o número do grupo. Então, antigamente usava-se 1A, 2A, e aí pulava-se aqui para o boro, onde é 13, era 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Atualmente a IUPAC recomenda que a gente enumere os grupos, as famílias, de 1 a 18. E aí não é difícil, porque quando você vê a 13, dá para lembrar que era a antiga 3A, a 14 a antiga 4A, a 15 a antiga 5A, e assim sucessivamente. Então, quando eu olho na família 1, todos esses elementos têm um elétron na última camada. Quando a gente olha na família 2, essa coluna toda aqui, todos os elementos têm 2 elétrons na última camada. Essas duas famílias são de elementos representativos, e da 13 até 18. Esse miolo que não é representativo. Então, se você está olhando os representativos, você vai olhar essas duas primeiras, e você vai para esse outro lado aqui, a 13. Todos os elementos dessa família, eles têm 3 elétrons na última camada. 13 elétrons não dá para ter, porque um elemento pode ter no máximo 8 elétrons na última camada. Então, 13 são 3 elétrons na última camada, 14, 4, 15, 5, 6, 7, e os gases nobres têm 8 elétrons na última camada.
o que é um elemento representativo, o que é um elemento de transição e um elemento de transição interna. Os elementos representativos, eles têm o elétron mais energético em subnível S ou P. E o elétron mais energético é o último elétron a ser distribuído no diagrama de Linus-Pauling, porque esse diagrama ele fornece a ordem crescente de energia. Então veja, por exemplo, o cálcio, né, que tem um número atômico de 20, isso quer dizer que ele tem 20 prótons, o átomo é neutro, ele tem 20 elétrons. Se olhar na tabela periódica, o cálcio está na família 2, a família 2A. Então, se a gente fizer a distribuição eletrônica do cálcio, a gente vai ter lá 1s2, 2s2, a próxima diagonal 2p6, 3s2, depois 3p6, 4s2, e aí a gente teve os 20 elétrons já. Né? A última camada é a camada de valência, ela tem 2 elétrons. E o último elétron ele entrou nesse subnível S, que é o subnível mais energético S. Aqui no caso tem 2 elétrons. Se o elétron mais energético, o subnível mais energético for S ou P, ele é representativo. Se ele for representativo, o número de elétrons da camada de valência vai te dar o número da família. E o número de períodos ocupados por elétrons vai te dar o número do período. Desculpa, o número de níveis de energia ocupados por elétrons vai te dar o número do período. Então eu sei que o cálcio é representativo, ele está na família 2, família 2A, e ele tem 4 níveis de energia preenchidos. Então ele está no 4º período. Né? Se você olhar na tabela, você vai ver o cálcio no 4º período da família 2A. Né? Só se a gente voltar aqui, você vê, ó, primeiro período da família 2A está vazio, segundo período, terceiro período, quarto período, aqui está o cálcio. Então a gente percebe uma relação entre a distribuição eletrônica e a posição do elemento na tabela periódica. Isso é muito interessante porque a tabela periódica é bem anterior ao modelo atômico que originou esses conceitos todos de níveis e subníveis de energia. Né? Se o elétron mais energético estiver em subnível P, também vai ser representativo. Então vamos ver o caso do iodo. Já são 53 prótons, então são 53 elétrons, né? Distribuindo aí 10, 12, 18, 20, 36, 38, 48, 53. Camada de valência, né? Você tem 7 elétrons nela. O último elétron entrou aqui, ó, no 5p. Então esse é o subnível mais energético, ele tem 5 elétrons. Né? Subnível mais energético S ou P é representativo. O número de elétrons da camada de valência vai te dar o número da família. Então, se ele tem 7 elétrons na última camada, família 7A ou 17. Quando o elemento é de transição, que são aqueles elementos da parte central da tabela, né, eles têm o elétron mais energético em subnível D. Então, vamos ver o manganês. 25 elétrons. 2 mais 2, 4. 6, 10 com 2, 12. 18 com 2, 20, faltam 5. Então, a camada de valência não é onde está o elétron mais energético. O elétron mais energético está numa camada anterior. Camada de valência que tem 2 elétrons, só que o último elétron foi o do 3D aqui. Então, esse é o subnível mais energético, o subnível D, ele é de transição. Né? E aí, para você achar a família, você pega o número de elétrons que ele tem nesse subnível mais energético, no caso são 5, e soma com os 2 que ele tem aqui na camada de valência. Então vai dar 7. Então essa é a família 7 ou família 7b. Então o processo é um pouco diferente para os representativos. E os elementos de transição interna são aqueles que têm o elétron mais energético em subnível F. Então, o urânio são 92 prótons e 92 elétrons. Né? Eu vou passando aqui. Você vai ter, então, essa distribuição para o urânio. Né? 92 vai terminar aqui, ó, no 5F4. A camada de valência está aqui embaixo, ó, 7S2. Só que o subnível mais energético é o 5F. Você tem 2 elétrons na camada de valência e no subnível mais energético aqui a gente tem 4 elétrons. Né? Como você tem 7 níveis de energia preenchidos, né, com elétrons, a gente sabe que ele está no 7º período. O subnível mais energético é o F. Então ele é um elemento de transição interna.
você tem duas séries, a dos lantanídeos e dos actinídeos. A série dos lantanídeos, ela está no 6º período. Esse aqui está no 7º período, então ele é da série dos actinídeos. E aí, eu olho quantos elétrons ele tem no subnível F. Ele tem 4 elétrons no subnível F. Então ele é da série dos actinídeos, porque ele tem 7 níveis de energia, está no 7º período, só que ele está na 4ª casa da série dos actinídeos. Então, se você olhar a tabela periódica, você vai ver o urânio, né, na 4ª casa, aqui, ó, a série dos actinídeos, a primeira casa é o actínio, o segundo o tório, o terceiro é o prostactínio e a 4ª é o urânio, certo? Então, a gente consegue, pela distribuição eletrônica, localizar a posição do elemento, seja ele representativo, de transição ou de transição interna, né? A maior parte dos elementos que a gente conhece, a gente tem 118 elementos na tabela periódica atual, a maior parte deles são metais. Os metais têm tendência a perder elétrons, então eles são eletropositivos. Quando você tem um metal puro, né, uma substância simples, metálica, normalmente é sólido, exceto o mercúrio, que é na forma líquida, que ele é obtido na forma de substância simples. Os metais têm o brilho característico deles, o brilho metálico. Você consegue formar fios finos e longos, então eles são dúcteis. E lâminas metálicas você consegue dobrar sem que ocorra ruptura, né? Então dá para moldar, eles são maleáveis. E conduzem legal também eletricidade e calor. Outro grupo que a gente tem características opostas às dos metais, então são os ametais ou não metais. Eles não têm tendência a perder elétrons e sim a ganhar, então eles têm tendência a ficar negativos, são eletronegativos. Suas substâncias simples ou são gasosas ou são sólidos quebradiços, sem muita resistência mecânica. Esses sólidos não apresentam um brilho, né, característico como dos metais, então são opacos. Esses átomos também eles conseguem formar ligações covalentes entre eles formam moléculas entre eles, os metais não formam moléculas entre eles. Eles também participam de ligações com metais em compostos iônicos, né? E quando você tem uma substância simples ametálica, não vai ser um bom condutor de eletricidade nem de calor, exceto para o carbono que conduz a eletricidade, mas tem uma resistência bem elevada comparada às dos metais. E aqui então a gente tem um panorama da tabela periódica. A família 1A ela recebe o nome de metais alcalinos. Álcali do grego quer dizer cinza, né? Quando você queima um material, aquela cinza ela é rica nesses metais. E aí quando você dissolve em água, o meio se torna básico, se torna alcalino, né? Os metais alcalinos terrosos são a família 2A. Os de transição são a primeira, a segunda e você pula para esse lado. A família do boro, família do carbono, família do nitrogênio. As famílias às vezes têm alguns nomes, então metal alcalino, metais alcalinos terrosos, né? Aqui não tem nenhum nome específico, então você fala família do e o primeiro elemento. Família do boro, família do carbono, do nitrogênio. A família do oxigênio são os calcogênios. A família do flúor são os halogênios. E a família do hélio são os gases nobres. Os elementos da parte central da tabela são os metais de transição, são os elementos de transição, o elétron mais energético no subnível D. E aqui, né, a gente tem no 6º período a série do lantânio e no 7º período a série do actínio, os elementos de transição interna, cujo elétron mais energético está em subnível F. Então, vocês não precisam decorar os elementos das famílias, né? Antigamente, até que a gente acabava decorando isso. Hoje em dia, ou você tem a tabela periódica, ou você tem essas informações aí no enunciado. Mas a gente precisa saber que a família 1A ou a família 1 é a dos metais alcalinos, a família 2A dos alcalinos terrosos, a família 6A ou 16 dos calcogênios, 17 ou 7A dos halogênios, 8A ou 18 das nobres. Então, essa relação aqui desses nomes com os grupos a gente precisa saber. Agora, os elementos de cada grupo não é necessário ficar decorando a tabela periódica. Então, era isso aí que eu tinha para falar sobre a tabela periódica. Eu acredito que
não é um assunto dos mais complicados, né? Até que é bastante simples. E a gente vai usar tudo isso que a gente falou hoje na próxima aula para entender as propriedades periódicas, o raio atômico, a eletronegatividade, afinidade eletrônica, energia de ionização e algumas outras lá. Certo, pessoal? Valeu aí, muito obrigado e até mais.